No vídeo de hoje, iremos conhecer melhor a verdadeira história do filme Cidade de Deus. O verdadeiro Mané Galinha. Manuel Machado Rocha, ou como muitos já sabem, o Mané Galinha, morava na Cidade de Deus e era um dos donos do bairro que tempos depois viraria uma favela. Sua fama ganhou o Brasil depois do filme Cidade de Deus, onde ele é retratado pelo Seu Jorge, onde podemos ver Galinha combatendo Zé Pequeno, inimigo declarado dele. Manuel era paraquedista do exército quando os comparsas do Zé Pequeno tiraram a vida do seu avô. Mané Galinha então desertou do quartel, roubou um pequeno arsenal e com essas armas montou sua gangue. Segundo informações e também os moradores, no dia 8 de setembro de 1979, Zé Pequeno e sua quadrilha foram até a casa de Mané Galinha. Após descobrirem o seu verdadeiro endereço, ao ver Mané Galinha sair, e deflagraram vários disparos na frente dos pais e irmãos. 100 e poucos tiros na minha casa, né? Mas não atingiu ninguém, a bala abriram a porta a tiro, com bala de fuzil, né? Inclusive, esse fato foi retratado no filme Cidade de Deus, onde inspirou a cena que mostra o irmão dele ser morto após esfaquear o Zé Pequeno. Um dos irmãos de Mané Galinha, Gelson Machado, de 17 anos, foi preso várias vezes, mas por ser menor acabava sendo solto. Em 13 de agosto de 1979, Gelson também foi morto na frente de várias pessoas por homens ligados a Zé Pequeno. O Jornal do Brasil publicou uma manchete informando que Gelson tentou chefiar o bairro após a morte do irmão, mas o Vanderlei Belei havia discordado disso. Sendo assim, Gelson tocou fogo em sua casa. Ainda segundo o Jornal do Brasil, Mané Galinha foi morto por Timbó, Jorge Rodrigues Barbosa, que dominava a quadra 13. Em sua defesa, Timbó disse: "Os que matei eram bandidos. Se for preciso, mato mais 20 ou 30. A Cidade de Deus era dividida em 4 partes pelas quadrilhas do Zé Pequeno, Mané Galinha, Bingo e Torneira. Alguns moradores se referiram ao Mané Galinha como um anjo e que ele nunca havia matado um trabalhador, apenas bandidos. O criminoso, conhecido apenas como Ailton Batata, sucedeu a liderança na quadrilha e prometeu vingar a morte de Mané Galinha. Bom, daqui a pouco eu irei falar sobre Ailton Batata. No filme, quando Mané Galinha tira a vida de alguém pela primeira vez, algumas pessoas na Cidade de Deus vão abordá-lo e agradecê-lo. A primeira pessoa na Cidade de Deus, ao abordar e agradecer pelo crime, é nada mais, nada menos que a verdadeira mãe de Manuel Machado Rocha, Mané Galinha. E no momento, né, que a gente passa por certas coisas, a gente fica lembrando, aí aquilo pra mim tá acontecendo aquele dia. Né? Zé Pequeno. Segundo pesquisas e moradores, Zé Pequeno tinha um jeito amedrontador e frio, mas houve alguns fatos importantes que teriam sido alterados ou inseridos para dar maior dramaticidade à obra, sem nenhum compromisso com a realidade. Entre esses fatos, o que causa mais revolta é sobre o uso de crianças em sua quadrilha, prática que não era comum entre os bandidos cariocas na década de 70 e 80, quando Zé Pequeno era o maior e mais temido chefe do mercado ilícito de entorpecentes na Cidade de Deus. Um outro fato que já foi desmentido foi a atribuição do massacre de inocentes atribuído a Zé Pequeno no início do filme, segundo a Dona Bar, mãe do Zé Pequeno. Na verdade, esse ato foi cometido por outro criminoso da comunidade. A rixa com o também traficante Mané Galinha, segundo os moradores e jornais da época, teria sido sim, real. Eu sou gente inocente, meu. Sempre ele acha de pegar, assim, os meus amigos, gente que, digamos, seja conhecido meu, entendeu? Ele achar que é conhecido meu. Mesmo tendo elementos da vida real, o filme é uma obra semi-ficcional, pois o real Zé Pequeno era baixinho, mulherengo, tinha voz fina e morreu jogando cartas nos apês. Em entrevista para a Folha, Dona Bá, mãe do Zé Pequeno, declarou: "Encontrei 9 páginas no livro dizendo que eu era prostituta, dona de um bordel. Já fiz muita coisa errada, mas nunca fui prostituta." Dona Bá falou também sobre seu filho Zé Pequeno. "Meu filho era errado mesmo, infelizmente, mas não era o monstro que pintaram no filme." Bené. Segundo Ailton Batata, Bené e Zé Pequeno eram amigos de infância, e a parte que retrata a infância de ambos no filme é verídica. Eles se juntavam para dar pequenos golpes e roubos na cidade. Entretanto, mesmo com essa infância turbulenta, Bené tentou trabalhar dignamente e chegou a conseguir um emprego na padaria Del Rey
durante um bom tempo, mas logo deixou o trabalho mergulhando nas atividades ilícitas. Ailton também conta que Bené gostava muito de mulher, praia e zona sul. Talvez por isso tenha conhecido Mosca, sua companheira. Ela cometia muitos roubos e com a grana comprava muita cocaína. Junto com Bené, a dupla revendia os papelotes por toda a zona sul, faturando alto com isso, um negócio sem confronto direto com a polícia e nem traficantes rivais. Em seu livro, Ailton esclarece que Bené não curtia andar armado, ao contrário do que aparece no filme. Diz também que ele não gostava de boca de fumo, nem de vagabundagem, e isso aconteceu por volta da década de 70, entre 77 e 78. Entretanto, sua amizade com Zé Pequeno fez com que os dois se reaproximassem e isso custou a vida de Bené. Batata conta que Bené foi morto no carnaval, pois nessa época saiu um ônibus na Cidade de Deus em direção à praia, pois os blocos promoviam um banho à fantasia com muitos fantasiados com papel crepom. Mas na ida, um cara chamado Jairo também estava no ônibus. O Jairo havia tirado a vida da própria esposa, com requinte de crueldade extrema, e a largou no mato numa situação deplorável. Contado no livro, Zé Pequeno, Bené e os bandidos do grupo, ao saberem disso, não o perdoaram, e o bateram muito e o largaram no asfalto. E é aqui que a história se cruza com a ficção do filme. O personagem Neguinho, o mesmo que ouve a famosa frase "Quem falou que a boca é tua?", volta para acertar as contas com Zé Pequeno, erra o disparo e acerta Bené. Mas na história real, o assassino é Jairo. Na volta do grupo para a Cidade de Deus, Jairo arruma uma arma e se prepara sabendo que Zé Pequeno iria caçá-lo na favela. Quando Zé e Bené iam chegando, Jairo disparou tentando acertar Zé Pequeno, mas ele errou e acertou em Bené, tirando sua vida. Em seu livro, Ailton confirma a fama do querido Bené. Até ele próprio teria se beneficiado das bondades de Bené, que curtia presentear os outros com os roubos que a esposa Mosca fazia constantemente. Ailton Batata. Numa matéria publicada pelo UOL no dia 28/8/2017, o ex-traficante Ailton Batata descobriu através da televisão a história da sua vida ter virado filme. Ele contou que esperava o começo da novela em sua cela no complexo presidiário do Bangu, no Rio de Janeiro, quando viu um anúncio de estreia de Cidade de Deus, baseado no romance homônimo de Paulo Lins. Na versão de Fernando Meirelles, Batata, único sobrevivente da guerra que tomou conta da favela no final dos anos 70 e principal oponente de Zé Pequeno, virou Sandro Cenoura. Segundo Ailton, ao ver passando o trailer do filme na TV, ele gritou e falou: "Que mané Cenoura, esse daí sou eu." Batata faz um trabalho social ajudando moradores de rua de toda a cidade. Diz que Zé Pequeno era ainda menor que ele e lembra entre risos as batalhas que tiveram pelo domínio da região. Diz que já o recebia com 2 armas debaixo do braço e Zé Pequeno perguntava: "Não vai abraçar o amigo?" Batata falou que se o cumprimentasse e largasse a mão da arma, já haveria bala. Segundo Ailton, a guerra acabou por falta de soldados, todos mortos nos tiroteios entre os dois grupos. Algumas balas seguem com ele até hoje. Cada vez que tiro o raio-x da coluna, o médico vem me dizer que tem o corpo estranho e eu respondo: "Isso não é corpo estranho, é herança", diz Batata, apontando para as diversas marcas de tiros e facadas que tem no corpo. Ele guarda com carinho uma pasta com recortes de reportagens das quais participou nos últimos anos. Em entrevista para o Extra da Globo, quando perguntaram para ele se ele e Zé Pequeno se enfrentaram, ele respondeu o seguinte: "Quando percebi que o Zé Pequeno só matava amigos, logo vi que eu seria o próximo, porque a gente se conhecia há anos. Por isso que quando ele vinha com bando para minha área, eu já colocava 2 revólveres debaixo do braço. Se ele atentasse contra a minha vida, sabia que eu iria atentar contra a vida dele também. Quando ele ia atirar em alguém, já chegava com o dente trincado. Pelo jeito dele falar, você já percebia. Houve casos de um balear o outro. Fui baleado no pescoço, na cabeça, no braço e no tórax. Acabou que ele não conseguiu me apanhar e nem eu ele", completa Ailton. Ailton falou que decidiu largar tudo e virou taxista, mas ficou uma dívida para trás. Ele foi condenado por homicídio e depois surgiu um processo de extorsão, então ele foi para a cadeia em dezembro de 1989. Ailton cumpriu 15 anos de prisão, e quando perguntaram sobre como é a sua vida hoje, Ailton respondeu: "O cara que tá no tráfico vegeta, não tem liberdade para nada, vive sempre assustado, com medo de ser reconhecido e acabar preso. Agora eu ando de cabeça erguida, trabalho há 15 anos e posso voltar para casa andando livre."
Ailton lançou um livro, Cidade de Deus, a história de Ailton Batata, o sobrevivente. Hoje Ailton é o trabalhador e pai de família. Bom pessoal, deixem o like, se inscrevam no canal para não perderem nada e ativem o sininho para receberem as notificações. Obrigada e até o próximo vídeo.